amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade à leitura, ao estudo da obra Paulo e Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos a ambiência adequada ao estudo, para que serenemos nossos pensamentos, nosso coração, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido a nós também por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem 45, intitulada Conversar. E Emmanuel destacou as palavras de Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E Emmanuel comenta as palavras de Paulo. O gosto de conversar retamente e as palestras edificantes caracterizam as relações de legítimo amor fraternal. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias, como escrínios, como porta-joias vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida. Tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo, conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação, prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode o homem avaliar se está caindo ou se o amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-o às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva tão santa que ainda aí revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxes, pois, essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Vamos orar? Mestre amado Jesus, agradecemos, Senhor, a tua presença entre nós, neste novo encontro, para estudarmos, para mergulharmos nas páginas do romance Paulo e Estevão. Que possamos, Senhor, como sempre, tirar lições, compreender as linhas e as entrelinhas do que Emmanuel nos traz. Que possamos usufruir destas benditas palavras para trazer melhoria aos nossos espíritos, que possamos progredir, crescer, subir mais um degrau no nosso avanço moral. Obrigada, Senhor, pela tua presença entre nós e que o nosso anjo guardião possa nos ajudar a intuir, a perceber as lições de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos, vamos retomar o estudo, lembrando que fazemos sempre aquele retrocesso ao estudo anterior para nos situarmos na história. Então, no estudo anterior, conforme as minhas anotações, nós vimos lá
desculpem, Paulo e os demais partindo para Puteoli, de Puteoli para Roma, com uma parada em um local chamado As Três Tavernas. Lá conheceu um velho chamado Apolodorus, que contou sobre a perseguição aos cristãos pelos romanos durante o governo de Nero, né, que era o governo de Nero, era o governo atual, aquela época, né, que tomava atitudes muito cruéis. Ele era extremamente cruel. Eram considerados os cristãos inimigos do Estado. Nero foi implacável perseguidor dos cristãos. Então, eles se exilavam nas catacumbas para poder ter as suas reuniões, para as suas orações, os estudos do Evangelho, para fugir, então, da tirania dos perseguidores. E seguiram, então, viagem pela Via Ápia e na Porta Capena, centenas de mulheres e crianças receberam Paulo. Isso na entrada lá de Roma, né? E após descansar em uma hospedaria até a manhã seguinte, pois que a viagem fora feita a pé, estavam todos muito cansados, ele por si só, né, sempre mais alquebrado de tantos martírios, tantas coisas que ele enfrentou, não é? Enquanto divulgava o Evangelho, ele compareceu diante das autoridades no quartel dos pretorianos, na manhã seguinte. O centurião Júlio, seu amigo, né, passou as informações sobre Paulo ao general Borrus, conhecido por sua honestidade. O general examinou atentamente a documentação e prometeu que assim que confirmasse a cidadania romana de Paulo, ele daria daria prosseguimento, né, levaria o Paulo a poder gozar das liberdades e das vantagens da custódia libera, que era uma lei que permitia ao cidadão romano aguardar, né, pelo julgamento em liberdade, assistida, vigiada, né, mas não precisaria enfrentar o cárcere. Então ele ficaria na hospedaria, na casa, onde fosse, na presença de um guarda que o acompanharia sempre. Até então que o imperador decidisse o recurso. Assim foi feito, e Paulo ia à prisão diariamente para receber a sua ração alimentar. Não que isso fosse obrigatório. Ele fazia porque queria, porque ele não queria ser peso para ninguém. Ele orientou os seus para que também fizessem o mesmo, né? Procurassem uma atividade, um trabalho, para que não fossem pesados a nenhum irmão, né? E ele aproveitava este momento sempre para pregar. Paulo, nós vimos durante toda a história, né? Desde que ele começou as suas viagens missionárias, ele aproveitava todas as oportunidades para pregar a Boa Nova. E assim, e aqui não teria sido diferente, né? Então, esses soldados, esses guardas, acabavam até, e os prisioneiros também, né, para quem ele pregava, acabavam até se convertendo ao cristianismo. E entre eles houve um chamado Onésimo, era um escravo regenerado que ficou na história do cristianismo por causa da Epístola a Filemon, onde ele é mencionado, né? Então vale a leitura. Houve ainda embates ardentes, como sempre, acalorados dos israelitas, né? Paulo já esperava por isso, porque ele já conhecia, ele havia enfrentado essa ira durante todas as suas viagens, porque os israelitas estavam espalhados por todos os lugares. Então, onde ele ia, encontrava israelitas e todos agiam da mesma forma, né? Em relação a ele, em relação à Boa Nova, em relação ao Cristo mencionado, né? O Messias que eles não aceitavam como Messias. E isso se agravou quando ele mencionou que os gentios, eles eram mais simples e infelizes, eles eram os bem-aventurados. E isso chocou os israelitas, porque
eles sempre se viram como o povo escolhido. E como assim eles eram menos do que os gentios, né? Isso foi um absurdo para eles. Mas ele foi... Agora, ele falou isso porque também teve um desfecho diferente, mais ameno, porque ele não estava numa sinagoga, né? Vamos lembrar disso. Mas ele foi compreendido por um velhinho judeu, e naquele momento ele viu a necessidade de escrever uma carta aos seus irmãos de raça. E assim o fez durante 2 meses. Durante 2 meses ele escreveu diariamente, nas últimas horas do dia, às vezes chorando, mas sempre muito compenetrado, né? E depois ele entregou esse trabalho a Aristarco para que o copiasse. E era a Epístola aos Hebreus. Assim nasceu as Epístolas aos Hebreus. A primeira epístola primeira e única que se tem conhecimento de que ele escreveu do próprio punho, que ele não ditou a outro, né? E Paulo continuou trabalhando em benefício de todos. Era benfeitor dos guardas romanos, que levavam familiares e amigos para estar com ele, para serem cuidados por Paulo, para ouvirem a boa nova. E havia militares que o levavam a passear na Via Ápia, simplesmente para passear naquele lugar lindo, né? Era um cuidado especial que dedicavam ao apóstolo. Todos os guardas, então, começaram a disputar o privilégio de exercer a sentinela nos aposentos de Paulo. Todos eles queriam cuidar de Paulo, né? E já fazia quase 2 anos que aguardava o parecer de César, quando foi levado até ele um homem de seus 40 anos. O nome dele era, deixa eu ver aqui, Acácius Domítios, que ficara cego de repente. E era um homem de grande influência, de grande prestígio político, né? E Paulo o curou. E Acácius fez com que, 4 dias depois, o processo andasse, né? Ele ficou extremamente grato e impressionado. E Paulo foi levado, então, finalmente, à frente dos magistrados, que não encontravam razões para puni-lo, para não libertá-lo. Logo, com a ciência de Popéia Sabina, mulher de Nero, Paulo recebeu a absolvição imperial. E durante 1 mês, naquele ano de 63, visitou as comunidades cristãs de todos os bairros da capital do Império, né, de Roma. E resolveu partir para a Espanha. E foi aí que nós paramos o nosso estudo, na página 458, para quem tem essa edição do romance. E esse marcou o final do capítulo 9. Marcou, desculpem, o final do estudo e o final do capítulo 9. Então, vamos lá, a página 459, começar o capítulo 10, intitulado Ao Encontro do Mestre. Às vésperas da partida, em busca da gentilidade espanhola, eis que o apóstolo recebe uma carta comovente de Simão Pedro. O ex-pescador de Cafarnaum escrevia-lhe de Corinto, avisando sua próxima chegada à cidade imperial. A missiva era afetuosa, a carta era afetuosa e enternecedora, cheia de confidências amargas e tristes. Pedro confiava ao amigo suas derradeiras desilusões na Ásia e mostrava-se-lhe vivamente interessado pelo que lhe sucedera em Roma. Ignorando que o ex-rabino fora restituído à liberdade, procurava confortá-lo fraternalmente. Então ele não tinha como saber, né, que Pedro já havia... Pedro não tinha como saber que Paulo já havia sido absolvido. As notícias não demoravam a chegar, né? E também ele, continua aqui, Simão, deliberara exilar-se junto dos irmãos da metrópole imperial, esperando ser útil ao amigo em quaisquer circunstâncias. Então ele vinha para auxiliar Paulo,
para estar com ele, para o que ele necessitasse. Então ele também, já idoso, né, enfrentar aquela viagem para estar ao lado de Paulo nesse momento de necessidade. Ainda no mesmo documento íntimo, rogava aproveitasse o portador para comunicar aos confrades romanos o propósito de se demorar algum tempo entre eles. Então ele tinha a intenção de permanecer mais tempo, né, se alongar a sua estadia entre os romanos, em Roma. Né? O convertido de Damasco leu e releu a mensagem amiga altamente sensibilizado. Pelo emissário, irmão da igreja de Corinto, né, lá na Grécia, foi avisado de que o venerando apóstolo de Jerusalém chegaria ao porto de Óstia dentro de 10 dias, mais ou menos. Não hesitou um momento. Lançou mão de todos os meios ao seu alcance, preveniu os íntimos e preparou uma casa modesta, onde Pedro pudesse alojar-se com a família. Criou o melhor ambiente para a recepção do respeitável companheiro. Valendo-se do argumento de sua próxima excursão à Espanha, dispensava as dádivas dos amigos, indicando-lhes as necessidades de Simão para que nada lhe faltasse. Transportou tanto quanto possuía em objetos de uso doméstico do singelo aposento que alugara junto à porta Lavernal. Essa porta na muralha serviana, exemplo da porta Capena, né? Para a casinha destinada a Simão, próximo dos cemitérios israelitas da Via Ápia. Então o cuidado de Paulo foi de dar um canto para o idoso apóstolo repousar com a sua família, poder ficar com conforto, né? Cuidando de todos os detalhes, né? Dos utensílios domésticos, certamente camas, roupa de cama, panelas, talheres, copos, tudo que ele pudesse necessitar e que tivesse mais conforto. Esse exemplo de cooperação foi altamente apreciado por todos. Os irmãos mais humildes fizeram questão de oferecer pequeninas utilidades ao apóstolo venerando que chegaria desprovido. Então todos também já sabiam, já ouviam falar de Simão Pedro e todos queriam também recebê-lo com o mesmo carinho que estavam recebendo ao apóstolo Paulo. Então eram cuidados extremamente fraternos. Informado de que a embarcação entrava no porto, o ex-rabino largou-se pressurosamente para Óstia. Então vamos lembrar que quando ele recebeu a carta de Simão Pedro, era véspera da sua viagem, a tão esperada viagem para a Espanha. Ele cancelou tudo, mesmo sabendo que demoraria 10 dias para que Simão chegasse. Então, quando soube que a embarcação estava chegando, ele partiu logo para Óstia para receber o querido amigo. Lucas e Timóteo, sempre em sua companhia, junto de outros cooperadores devotados, o amparavam nos pequenos acidentes do caminho, dando-lhe o braço aqui e ali. Isso mostra como Paulo já estava debilitado. Não fora possível organizar uma recepção mais ostensiva. A perseguição surda aos adeptos do Nazareno apertava o cerco por todos os lados. Então não convinha fazer alarde, da chegada de Simão Pedro. Os últimos conselheiros honestos do imperador estavam desaparecendo. Não é morrendo, desaparecendo. Simplesmente desaparecendo. Os honestos. Roma assombrava-se com a enormidade e quantidade de crimes que se repetiam diariamente. Nobres figuras do patriciado, dos romanos e do povo eram vítimas de atentados cruéis. Então, o que eu quero dizer assim com desaparecendo? Eles simplesmente sumiram, não quer dizer, é claro, que não tenham sido mortos, mas era dado sumiço. Então, não se podia assinar, morreu. Não, eles simplesmente eram desaparecidos, Mas tinha aqueles que ainda passavam por as vítimas dos atentados cruéis. A atmosfera de terror dominava todas as atividades políticas e
no cômputo, né, na contagem dessas calamidades, os cristãos eram os mais rudemente castigados. Em vista da atitude hostil de quantos se acomodavam com os velhos deuses e se regalavam com os prazeres de uma existência dissoluta e fácil. Os seguidores de Jesus eram acusados e responsabilizados por quaisquer dificuldades que sobrevinham. Quer dizer, eles tinham culpa de tudo. Tudo que acontecesse de ruim, qualquer dificuldade, né? Desculpem, deu pigarro aqui. Qualquer acontecimento ruim, a culpa era deles, né? Se caía uma tempestade mais forte, olha o ponto que chegava, né? Se caía uma tempestade mais forte, devia-se o fenômeno aos adeptos da nova doutrina. Se o inverno era mais rigoroso, a acusação pesava sobre eles, porquanto ninguém, como os discípulos do crucificado, havia desprezado tanto os santuários da crença antiga, abominando os favores e os sacrifícios aos números tutelares. A partir do reinado de Cláudio, espalhavam-se lendas torpes a respeito das práticas cristãs. Então, vamos ver aqui que reinado de Cláudio é esse, né? A nossa pesquisa aqui nós encontramos. O nome completo de Cláudio era Tibério Cláudio César Augusto Germânico. Era tio de Nero. O reinado dele foi de 41 a 54 depois de Cristo. Ele morreu sua morte aconteceu por envenenamento, e as suspeitas sempre recaíram por sua esposa, mãe de Nero, para que garantisse que Nero fosse posto no lugar dele, né, assumisse o reinado. Ele expulsou os judeus de Roma por volta do ano 49, por causa dos conflitos entre judeus e cristãos. Então ele botou para correr de Roma todos os judeus, né? Mas depois ele também perseguiu os cristãos, né? E este era Cláudio, Tibério Cláudio César Augusto Germânico, né? Foi o antecessor de Nero. A fantasia do povo, ávido de distribuições de trigo nas grandes festas do circo, imaginava situações inexistentes, gerando conceitos extravagantes e absurdos com relação aos crentes do Evangelho. Por isso mesmo, desde o ano 58, os cristãos imbeles, né, incapazes de guerrear, né, eram levados ao circo como escravos revolucionários ou rebeldes. Não havia uma lei que permitisse que eles fossem mortos por serem cristãos, então eles eram levados para morrer como sendo revolucionários ou rebeldes, que deveriam desaparecer. A opressão agravara-se dia a dia. Os romanos, mais ou menos ilustres, pelo nome ou pela situação financeira, que simpatizavam com a doutrina do Cristo, continuavam indenes, né? São e salvos, nada lhes acontecia, né? Eles ficavam indenes de públicos vexames, eles não passavam por vexame algum, por serem romanos, né? É isso. Mas os pobres, os operários, os filhos da plebe, eram levados ao martírio às centenas. Assim, os amigos do Evangelho não prepararam nenhuma homenagem pública à chegada de Simão Pedro, né, para não criar aquele alarde, né, para realmente ele chegar sem chamar atenção. Em vez disso, procuraram dar ao fato um cunho todo íntimo, de maneira a não despertar represália dos esbirros da situação, né, dos agentes da polícia, daquela época, da situação. Paulo de Tarso estendeu os braços ao velho amigo de Jerusalém, tomado de alegria. Simão trouxera a esposa e os filhos, além de João, irmão de Tiago. Sua palavra generosa estava cheia de novidades para o apóstolo do gentilismo. Em poucos minutos, ficou sabendo da morte de Tiago e das novas torturas
infligidas pelo Sinédrio à Igreja de Jerusalém. O velho pescador contava as últimas peripécias da sua sorte bem-humorado. Comentava os testemunhos mais pesados com um sorriso nos lábios e intercalava toda a narrativa de louvores a Deus. Era sem drama. Contava com leveza. Depois de reportar-se as lutas que empenhara em muitas e repetidas peregrinações, contava ao ex-rabino que se refugiara alguns dias em Éfeso, junto de João, sendo acompanhado pelo filho de Zebedeu até Corinto, por Tiago, né? Ou João, acompanhado por João até Corinto, onde resolveram demandar a capital do império. Então aqui eu fiz uma pequena confusão, porque a gente sempre mencionava Tiago como filho de Zebedeu, mas é claro que João também é filho de Zebedeu, e neste momento Tiago já havia desencarnado. Paulo, por sua vez, relatou as tarefas recebidas de Jesus nos últimos anos, e era de ver-se o otimismo e a coragem desses homens que, inflamados do espírito messiânico e amoroso do Mestre, comentavam as desilusões e as dores do mundo como láureas da vida, como coroas da vida. Depois das suaves alegrias do reencontro, o grupo se encaminhou discretamente para a casinha reservada a Simão Pedro e sua família. O ex-pescador, sentindo a excelência da acolhida carinhosa, não encontrava palavras para traduzir os júbilos da alma. Como Paulo, quando chegou a Puteoli, tinha a impressão de estar em um mundo diferente daquele em que vivera até então. Com a sua chegada, recrudesceram, aumentaram os serviços apostólicos. Mas o pregador do gentilismo não abandonou a ideia de ir à Espanha. Alegando que Pedro o substituiria com vantagem, deliberou embarcar no dia prefixado, em um pequeno navio que se destinava à costa gaulesa. Então ele deixava a cidade, o grupo de cristãos, em boa companhia, não poderia ser um substituto melhor, eles estavam em ótimas mãos. Não valeram amistosos protestos, todos eles queriam que Paulo permanecesse entre eles, Mas ele tinha essa meta, esse foco de ir para a Espanha, levar a boa nova. Não valeram amistosos protestos, nem mesmo a insistência de Simão para que adiasse a viagem. Acompanhado de Lucas, Timóteo e Demas, o velho advogado dos gentios partiu ao amanhecer de um dia lindo, cheio de projetos generosos. A missão visitou parte das Gálias, dirigindo-se ao território espanhol, demorando-se mais na região de Tortosa, já na Espanha, Em toda parte, a palavra e feitos dos apóstolos ganhavam novos corações para o Cristo, multiplicando os serviços do Evangelho e renovando as esperanças populares à luz do reino de Deus. Em Roma, todavia, a situação prosseguia cada vez mais grave. Com a perversidade de Tigelinos, à frente da prefeitura dos pretorianos, acentuaram-se o terror entre os discípulos de Jesus. Faltava somente um édito, uma ordem judicial em que os cidadãos romanos simpatizantes do Evangelho fossem condenados publicamente, porque os libertos, os descendentes de outros povos e os filhos da plebe já enchiam as prisões. Então agora eles queriam que também os simpatizantes do Evangelho que fossem romanos também fossem condenados publicamente. Simão Pedro, como figura de relevo do movimento, não tinha descanso. Não obstante a fadiga natural da senectude, da velhice, procurava atender a todas as necessidades emergentes, toda a necessidade que ia aparecendo, que surgia.
Seu espírito poderoso sobrepunha-se a todas as vicissitudes e desempenhava os mínimos deveres com devotamento máximo à causa da verdade e à causa do Evangelho. Assistia os doentes, pregava nas catacumbas, percorria longas distâncias, vamos lembrar que ele, quão idoso ele já era, sempre animoso e satisfeito. Os cristãos do mundo inteiro jamais poderão esquecer aquela falange de abnegados que os precedeu nos primeiros testemunhos da fé, afrontando situações dolorosas e injustas, regando com sangue e lágrimas a sementeira do Cristo, abraçando-se mutuamente confortados nas horas mais negras da história do Evangelho, nos espetáculos hediondos do circo, nas preces de aflição que se elevavam dos cemitérios abandonados, as catacumbas. Então nós precisamos sempre lembrar de que se hoje nós temos liberdade para sermos cristãos, é porque nós tivemos esses todos cristãos abnegados que seguiram, que se mantiveram na fé, independente dos martírios que eles sabiam que adviriam, né? Hoje sabemos, infelizmente, né, que ainda há perseguição a cristãos, não se compara àquela época, né, em número, mas é um fato triste ainda, né? Vemos na África quão perseguidos os cristãos são, mas ainda existem os abnegados, aqueles que, independente do risco que correm, eles vão às igrejas e demonstram que são cristãos, cantam os louvores, os hinos cristãos e se unem destemidos. Isso nós vemos também naqueles primeiros cristãos, né, na época do Império Romano. E continua. Tigellinus, grande inimigo dos prosélitos do Nazareno, né, os prosélitos, os novos convertidos do Nazareno, buscava agravar a situação por todos os meios ao alcance da sua autoridade odiosa e perversa. Ele era muito cruel, né, muito mau, uma pessoa muito má. O filho de Zebedeu, João, né, preparava-se para regressar à Ásia. Precisava voltar, né, para reassumir as tarefas na igreja de Éfeso. Quando ele estava se preparando, né, para retornar, quando um grupo de esbirros, né, de funcionários dos perseguidores, o colheu em pregação carinhosa e inspirada, na qual se despedia dos confrades de Roma, com exortações de tocante reconhecimento a Jesus. Então ele estava lá se despedindo, né, de seus confrades, quando foi acolhido, né, foi preso, né? E, com ele, dezenas de irmãos foram trancafiados nos cárceres imundos do Esquilino. Pedro recebeu a notícia dolorosamente surpreendido. Conhecia a extensão dos trabalhos que aguardavam na Ásia o companheiro generoso e rogou ao Senhor não o abandonasse, a fim de obter a absolvição justa. Como proceder em tão difíceis circunstâncias? Recorreu às relações prestigiosas que a cidade lhe oferecia. Entretanto, seus afeiçoados eram igualmente pobres de influência política nos gabinetes administrativos da época. Os cristãos de posição financeira mais destacada não ousavam enfrentar a onda avassaladora de perseguição e tirania. O antigo chefe da igreja de Jerusalém não desanimou, né? Pedro não desanimou. Precisava libertar o amigo, concorrendo para isso com todo o potencial de energia na esfera de suas possibilidades. Compreendendo a timidez natural dos romanos simpatizantes do Cristo, buscou reunir apressadamente uma assembleia de amigos íntimos para examinar o caso. No meio dos debates, se lembrou de Paulo.
O apóstolo dos gentios dispunha na capital do império de grande número de afeiçoados eminentes. Ele realmente era muito bem quisto, né, pelos homens de poder. No caso da sua absolvição, a providência partira do círculo dileto de Popeia Sabina. Muitos militantes, lembram, né, a esposa de Nero. Muitos militantes colaboradores de Afrânios Burros eram seus admiradores. Acácios Domítios, que dispunha de valiosos empenhos junto dos pretorianos, era seu amigo dedicado e incondicional. Tinha sido curado por ele, lembram? Ninguém melhor que o ex-tecelão de Tarso poderia incumbir-se da delicada missão de salvar o prisioneiro. Não seria razoável pedir sua ajuda? Comentava-se o caráter urgente da medida, mesmo porque numerosos cristãos morriam todos os dias na prisão do Esquilino, vítimas das queimaduras de azeite fervente. Olha a crueldade, né? Tigelinos e alguns comparsas da administração criminosa distraíam-se com os suplícios das vítimas. O azeite era lançado aos infelizes no poste do martírio. Outras vezes, os prisioneiros maniatados, né, com as mãos amarradas, as mãos atadas, eram mergulhados em grandes barris de água em ebulição. O prefeito dos pretorianos exigia que os correligionários assistissem ao suplício para escarmento geral, para lição, para que aprendessem. Vejam o que pode acontecer. Os encarcerados acompanhavam as tristes operações banhados em pranto silencioso. Verificada a morte da vítima, um soldado se encarregava de lançar as vísceras aos peixes famintos, nos tanques vastos das prisões odiosas. Dada a situação geral apavorante, poder-se-ia contar com a intervenção de Paulo? A Espanha ficava muito distante. Era possível que sua vinda não aproveitasse ao caso pessoal de João. Pedro, porém, considerou a oportunidade de recurso e advertiu que seguiriam trabalhando a favor do filho de Zebedeu. Nada impedia, porém, de recorrer desde logo para o prestígio de Paulo, ainda porque a situação piorava de instante a instante. Aquele ano de 64 começara com terríveis perspectivas. Não se podia dispensar um homem enérgico e resoluto à frente dos interesses da causa. Então eles precisavam não podiam abrir mão da presença de Paulo. Era importantíssimo ter Paulo ali naquele momento para libertar, com a sua influência, João, para que ele pudesse voltar a Éfeso, porque ele tinha um papel importante lá, ele precisava exercer, ele já se ausentara por muito tempo, ele precisava voltar. Era tudo em nome da causa, em nome do Evangelho, em nome da Boa Nova, em nome do Cristo. Então era uma questão muito séria. Dado este parecer do venerando apóstolo de Jerusalém, a Assembleia concordou com a medida aventada. Um irmão que se tornara devotado cooperador de Paulo em Roma foi mandado à Espanha, com urgência. Esse emissário era Crescente, o nome dele era Crescente, que saiu de Hóstia com enorme ansiedade, levando a carta, levando a missiva de Simão. O apóstolo dos gentios, depois de muito peregrinar, demorava-se em Tortosa, onde conseguira reunir grande número de colaboradores devotados a Jesus. Então já estamos lá na Espanha. Suas atividades apostólicas continuavam ativas, conquanto atenuadas, em virtude do cansaço físico. Há de se compreender, não é verdade? O movimento das epístolas diminuíra, mas não se interrompera de todo. Atentada a necessidade das igrejas do Oriente, Timóteo partira da Espanha para a Ásia, carregado de cartas e recomendações amigas.
Em torno do apóstolo, agrupara-se no novo continente de cooperadores diligentes e sinceros. Em todos os recantos, Paulo de Tarso ensinava o trabalho e a renúncia, a paz da consciência e o culto do bem. Então, como Timóteo voltou para a Ásia, somente Lucas permaneceu com Paulo. Quando planejava novas viagens na companhia de Lucas, eis que surge em Tortosa o mensageiro de Simão, Crescente. O ex-rabino lê a carta e resolve regressar à cidade imperial imediatamente. Ele percebeu que precisava ir. Pelas linhas afetuosas do velho amigo, entreviu a gravidade dos acontecimentos. Além disso, João necessitava voltar à Ásia. Não ignorava a influência benéfica que ele exercia em Jerusalém. Em Éfeso, onde a igreja se compunha de elementos judaicos e gentios, o filho de Zebedeu fora sempre um vulto nobre e exemplar, indene, livre de espírito sectarista, de exclusivismo. Ele não era uma pessoa exclusivista. Ele não impunha a sua fé. João não impunha a sua fé, a sua religião. Ele atendia a todos. Paulo de Tarso passou em revista as necessidades do serviço evangélico entre as comunidades orientais e concluiu pela urgência do regresso de João, deliberando intervir no assunto sem perda de tempo. Como de outras vezes, nada valeram as considerações dos amigos no tocante ao problema de sua saúde. Ele jamais ia perder uma oportunidade de ser útil, de agir num momento tão sério por causa de sua saúde. Isso aí não era Paulo. E ele nunca se deixou levar pelos outros, pela vontade dos demais. Ele sempre fazia parte da personalidade dele. Em poucas horas, o convertido de Damasco conhecia a situação intolerável criada em Roma pela ação delituosa, pela ação criminosa de tigelinos. João continuava encarcerado, apesar dos recursos levados aos tribunais. O antigo pescador de Cafarnaum, Pedro, em significativas confidências, revelava ao companheiro que o coração lhe pressagiava, lhe pressentia novas dores e testemunhos cruciantes. Um sonho profético anunciava-lhe perseguições e provas ásperas. Numa das últimas noites, contemplara um quadro singular em que uma cruz de proporções gigantescas parecia envolver com sua sombra toda a família dos discípulos do Senhor. Paulo de Tarso ouviu com interesse, manifestando-se de inteiro acordo com os seus pressentimentos. Apesar dos horizontes carregados, deliberaram uma ação conjunta para libertar o filho de Zebedeu. Corria o mês de junho. O ex-rabino desdobrou-se em atividades intensas, procurou a Cássio Domítios, solicitando a sua intervenção e valimento. Mais ainda, considerando as providências amorosas, vagarosas, mais ainda, considerando que as providências morosas poderiam redundar em um fracasso, auxiliado por amigos eminentes, procurou avistar-se com numerosos áulicos, palacianos da corte imperial, chegando à presença de Popeia Sabina, a mulher de Nero, a fim de rogar seus bons ofícios no caso do filho de Zebedeu. Ele buscou quem ele podia. A célebre favorita de Nero, a esposa de Nero, ela era a favorita, ouviu-lhe a confidência com enorme surpresa. Aquelas revelações de uma vida eterna, aquela concepção da divindade assustavam-na. Embora inimiga declarada dos cristãos, dada a simpatia que mantinha pelo judaísmo, Popeia impressionou-se com a figura ascética, figura mística do apóstolo Paulo, e com os argumentos de reforço ao seu pedido. Sem ocultar a sua admiração, prometeu atendê-lo, apontando desde logo as providências imediatas. Paulo retirou-se esperançoso da absolvição do companheiro, porque Sabina prometera libertá-lo
dentro de 3 dias. Voltando à comunidade, deu ciência aos irmãos da entrevista que tivera com a favorita de Nero, mas, terminada a exposição, notou algo surpreso que alguns companheiros reprovavam a sua iniciativa. Pediu então que o esclarecessem e justificassem quaisquer dúvidas. Surgiram fracas considerações que ele acolheu com a sua inesgotável serenidade. Alegava-se que não era louvável dirigir-se a uma cortesã dissoluta para empretar um favor. Semelhante proceder afigurava-se defesa aos seguidores do Cristo. Eles estavam contrariados. Popeia era uma mulher de vida notadamente dissoluta. Banqueteava-se nas orgias do Palatino, caracterizava-se por sua luxúria escandalosa. Seria razoável pedir-lhe proteção para os discípulos de Jesus? Então vamos aqui ver por que essa aversão, né? Os companheiros de Paulo, eles ficaram contrariados porque Paula Sabina era esposa do imperador Nero. A esposa do imperador Nero era uma figura controversa e vista como imoral na sociedade daquela época. Além de ser poderosa, ela era uma pagã poderosa. E eles a viam como alguém que representava tudo que eles consideravam corrupto e distante, muito distante dos ensinamentos de Jesus. Então essa é a razão que eles não conseguiam imaginar, entender por que Paulo buscava os favores dessa mulher, né, daquela mulher. E Paulo, por sua vez, ele agiu por senso prático, né, e acreditando que todos podiam ser instrumentos de Deus. Então ela podia estar sendo instrumento de Deus, né, porque ela tinha simpatia pelos judeus. E porque a situação de João era muito séria e urgente, precisava de ser resolvida com urgência, né? Pois ele precisava retomar as suas atividades em Éfeso, na Ásia. Então ele via como, se Deus colocou no caminho essa possibilidade, ele tinha que usá-la, né? E era por isso, ele era prático, né? Então os seus companheiros viam como algo que buscava alguém que não era como Jesus ensinava, quem era o bom, né? O justo, a pessoa dedicada. Então ela era o inverso de tudo que eles acreditavam ser, como uma pessoa decente, né? E já Paulo viu por um veio prático. Então vamos ver como continua. Paulo de Tarso aceitou as mofinas arguições, né, as infelizes censuras, com beatífica paciência e objetou sensatamente. Ele era tranquilo, ele tinha paciência e respeito, né? E disse assim: respeito e acato a vossa opinião, mas antes de tudo considero necessário libertar João. Então, antes de qualquer coisa, precisamos ter João liberto, não é? Fosse eu o prisioneiro, e não haveria de julgar o caso tão urgente e tão grave. Então, se fosse eu, não tinha urgência, né? Estou velho, alquebrado, e, portanto, melhor me fora, e mais útil, quem sabe, né, meditar na misericórdia de Jesus através das grades do cárcere. Então, ele está se colocando ali. Então, se fosse eu, vocês me deixassem, não teria problema, né? Mas João está relativamente moço, é forte e dedicado. O cristianismo da Ásia não pode dispensar-lhe atividade construtiva, até que outros trabalhadores sejam chamados à semeadura divina, até que outros façam o que ele faz. Com referência às vossas dúvidas, porém, cumpre-me aduzir
um argumento que requer ponderação. Por que considerais imprópria uma solicitação à Popeia Sabina? Teríeis a mesma ideia se me dirigisse a tigelinos ou ao próprio imperador? Não serão eles vítimas da mesma prostituição que estigmatiza as favoritas de sua corte? Não são iguais? Popeia Sabina, Tigelínios e Nero não são iguais? Se combinasse com um militar embriagado do Palatino as providências imprescindíveis com um militar... Se combinasse com um militar embriagado do Palatino as providências imprescindíveis à libertação do companheiro, talvez aplaudisseis meu gesto, sem restrições. Então, se pegasse um bêbado para agir, vocês estariam achando tudo ótimo, né? Irmãos, é indispensável compreender que a derrocada moral da mulher quase sempre vem da prostituição do homem. Então, ele trata aqui, Popeia Sabina é o que é? É o que é. Mas, por quê? Porque existem homens, né, que apoiam isso, que usufruem disso, né, que até se deliciam em saber que ela é como é. Concordo em que Popeia não é a figura mais conveniente ao feito, em virtude das inquietações da sua vida, como ele descreve o tipo de vida que ela leva, né, os crimes morais que ela comete, como inquietações. São inquietações desse espírito. Entretanto, eu perdi aqui. É a providência que as circunstâncias indicaram, e nós precisamos libertar o devotado discípulo do Senhor. Foi o que se apresentou e nós precisamos usar desse artifício. Aliás, procurei valer-me de semelhantes recursos, recordando a exortação do Mestre, na qual recomenda ao homem granjear amigos com as riquezas da iniquidade. Então, aqui temos uma nota do autor espiritual, Emmanuel, né, para que busquemos Lucas 16, versículo 9. Aquilo que é contrário à moral e à religião. Considero que quaisquer relações com o Palatino, uma das 7 colinas, né, o berço de Roma, né, constituem expressões da fortuna iníqua, injusta, mas suponho útil mobilizar os que se conservam mortos no pecado para algum ato de caridade e de fé, pelo qual se desliguem dos laços com o passado delituoso, auxiliados pela intercessão de amigos fiéis. Quer dizer, ainda fazendo algo, por mais promíscuos, por mais no engano que vivam, ao fazer algo bom, alguma coisa melhora neles. A elucidação do apóstolo espalhou grande calma em todo o recinto. Em poucas palavras, Paulo de Tarso fizera ver aos companheiros transcendentes conclusões de ordem espiritual. A promessa não falhara. Em 3 dias, o filho de Zebedeu era restituído à liberdade. João estava abatidíssimo. Os maus tratos, a contemplação dos quadros terríveis do cárcere, a expectação angustiosa haviam-lhe mergulhado o espírito em perplexidades dolorosas. Ele ouviu e assistiu a tudo. Não deve ter sido fácil passar por aquilo tudo. Pedro regozijava-se, né, alegrava-se, mas o ex-rabino, atento à tensão ambiente, sugeriu o regresso do apóstolo Galileu à Ásia sem perda de tempo. Rapidamente, tinha que ir logo. Foi liberto? Vá. A igreja de Éfeso esperava-o. Jerusalém devia contar com a sua colaboração desinteressada e amiga. João não teve tempo para muitas considerações, porque Paulo
como que possuído de amargos pressentimentos, foi ao porto de Ostia para predispor o seu embarque, aproveitando um navio napolitano prestes a largar para Mileto. Colhido pelas providências e impossibilitado de resistir ao resoluto ex-rabino, o filho de Zebedeu, João, embarcou em fins de junho de 64, então junho e verão, enquanto os demais amigos permaneceram em Roma para a boa batalha em prol do Evangelho. Quanto mais sombrios os horizontes, mais coeso se tornava o grupo dos irmãos na fé, em Cristo Jesus. Multiplicavam-se as reuniões nos cemitérios distantes e abandonados. Naqueles dias de sofrimentos, as pregações pareciam mais belas. E aqui então, amigos, nós faremos a nossa pausa do estudo. E estaremos retomando aqui neste primeiro parágrafo da página 467 na próxima semana. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, encerramos aqui o estudo de hoje e queremos agradecer, Senhor, a Tua permissão a Emmanuel para que trouxesse a nós esta história incrível, trazendo todos os detalhes para que conheçamos cada passo, cada pensamento, cada desdobramento de tudo. Tantos esclarecimentos que recebemos através da narrativa de Emmanuel. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de conhecermos a história tão profundamente. Sê conosco, Senhor, abençoando nossos lares, nossos afetos, amigos, companheiros de jornada, nesta semana que nos separa do nosso próximo encontro de estudo, e que possamos, com a ajuda constante de nosso amigo e querido companheiro anjo guardião, seguir nossos dias, buscando nosso aprimoramento moral, diante de tantos conhecimentos que recebemos através da doutrina espírita. Sê conosco, amado Mestre, graças a Deus. Então, amigos, nos veremos aqui, se Deus quiser, novamente na próxima semana, para dar continuidade aqui no canal Videira Espírita a esta obra magnífica, Paulo e Estevão. Até lá, que a paz de Jesus esteja com todos nós.